Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Pá Falcão, sou uma das surfistas interdimensionais aqui do blog Warpando, e hoje eu queria falar para vocês que eu trago solução. Eu trago uma solução muito interessante para a gente navegar nessa nova realidade. Então, assim, é uma solução que já está sendo implementada em alguns lugares do mundo, tá? É uma solução econômica que tem a ver com uma nova geração de economistas que tem cada vez mais contestado aquelas velhas crenças dos economistas de velha escola de que tudo se resolve com números e finanças e que as pessoas são ou geradores de recursos ou consumidores, né? E que, na verdade, a economia precisa sempre crescer e consumir para dar certo, tá? Essa solução que eu estou falando chama-se economia donut e é de uma economista de Oxford chamada Kate Raworth. Ela está sendo implementada agora, por exemplo, na hora que começou a pandemia, a cidade de Amsterdã contratou a Kate para implementar a economia donut, né? Pô, mas o que é a economia donut? Todo mundo sabe o que é um donut, né? Aquela rosquinha recheada que a gente come, tá? Então, a forma dessa economia é a forma de uma rosquinha, de um donut. Então, imagina o seguinte: se você tem essa rosquinha e você comer além da rosquinha, você está comendo recursos que não tem, né? E o meio da rosquinha é furado, então fica com fome, vamos dizer assim. Então, o que a Kate propõe é o seguinte: eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, ela está propondo que o que é importante para a economia é que a gente se mantenha aqui na rosquinha, tá? No centro estão as pessoas que não estão sendo atendidas e que precisam de água, de renda, de alimentação, de saúde, de voz ativa, essas coisas todas que quem está aqui dentro da rosquinha precisa providenciar, né? E fora estão os recursos que a gente esgota. Então, assim, a gente acaba com a água, polui, muda o uso da terra e acaba com ecossistemas, esse tipo de coisas. Então, o que ela propõe é que a gente tenha um limite máximo ambiental e uma base social onde a gente se apoie para conseguir fazer isso. E essa base social seria prosperidade. Ela está pondo mudança de paradigma, de crescimento para prosperidade, né? Ela faz isso através de alguns passos. Então, o primeiro passo é esse: é parar de medir PIB, né? Quanto foi produzido, para começar a medir donut, ou seja, quanto que dentro de uma sustentabilidade a gente conseguiu trazer prosperidade para todos. Segundo passo que ela fala, começar a repensar no quadro geral. Então, em vez de a gente ter um mercado autônomo em que as empresas sejam cada uma tentando dominar o máximo possível, a gente tem uma economia integrada. Ela fala, e eu acredito muito nisso, que, na verdade, aquela lei de autorregulação da economia é uma falácia, tá? E é verdade, porque se funcionasse, não precisaria ter subsídios, né? Tudo funcionaria automaticamente. E não é assim que acontece. O que acontece é que
governos precisam subsidiar setores da economia que garantem a sobrevivência das pessoas, né? Então, a economia, pelas regras clássicas, não está garantindo nem isso, né? Tá? A outra coisa que ela fala é assim: a gente tem que parar de pensar em números e focar mais na natureza humana. Então, ela fala assim: do homem econômico racional a seres humanos sociais adaptáveis, que somos nós. Então, por exemplo, em vez de parar de estimular as pessoas a consumirem, passar a estimular pessoas a se adaptarem a um estilo de vida que seja sustentável, né? Tá? A outra coisa que ela fala é parar de ter uma visão mecanicista, que é exatamente o que acontece com esse blog. Eu já falei isso, acho que quando a gente criou, né, que chamava Warpando por causa da velocidade warp de Star Trek, né? Que a ideia da velocidade warp é não funcionar mais pelas leis da mecânica clássica, e sim da mecânica quântica, tá? Então, ela propõe exatamente isso, não em relação à mecânica quântica, mas que a gente pare de ter uma visão que uma ação vai ter uma determinada reação, porque o mundo é complexo e a gente precisa ter um pensamento muito mais sistêmico do que a gente tem hoje. Eu vou dar um exemplo que eu andei conversando sobre isso essa semana, né? Todo mundo conhece o Jack Welch, presidente da GE, e ele, numa época, implantou uma política na GE, onde ele iria, todo ano, premiar 20% dos colaboradores que apresentaram melhor performance e demitir os 10% de pior performance. Parece uma ideia muito legal, muito matemática, né? Ou seja, com o tempo, eu vou ter pessoas cada vez melhores trabalhando para mim. Só que aconteceu exatamente o oposto. Ou seja, as pessoas passaram a contratar só gente um pouco mais incompetente que elas, porque eu preciso garantir o meu lugar. Então, isso é uma falta de visão sistêmica de um cara como Jack Welch. Imagina nós, seres humanos que não somos mega empresários, né? As faltas de visão sistêmica e de visão dessa complexidade que a gente tem, tá? A outra coisa é a gente projetar nossa economia para distribuição. Então, hoje, existe uma outra falácia, que é uma crença dos economistas em primeiro fazer crescer o bolo para depois distribuir o bolo. E o que ela fala é que isso não funciona, e a gente tem visto isso realmente ao longo dos anos, né? Então, assim, a riqueza ela tem que ser distribuída e não acumulada. Precisamos conseguir fazer com que essa distribuição da prosperidade no planeta seja mais justa, né? Tá? Então, depois, a sexta coisa, né, é criar para regenerar, tá? Então, nós estamos falando aí numa economia circular, onde a gente tenta reaproveitar tudo, e não como é hoje, né? Então, hoje, por exemplo, eu compro um macarrão pronto no supermercado, como o macarrão, jogo fora a embalagem e assim por diante. Vocês sabem que a gente está numa sociedade que tem um desperdício gigante, né? Então, a gente vai nessa coisa de criar um modelo econômico onde o que não é usado em um determinado processo possa ser usado em outro, tá? E, finalmente, a coisa mais importante, que ela chama de ser agnóstico em relação ao crescimento.
ela fala que a gente tem, e a gente tem mesmo, riqueza suficiente no planeta para todo mundo. Não precisa crescer mais, precisa usar as coisas mais racionalmente. Tem vários recursos que vocês podem ter para pesquisar mais sobre esse assunto e usar isso na vida pessoal de vocês e na profissional mesmo, né? Nas empresas. Tá? Aqui no nosso blog, no Orpando, eu recomendo um artigo que tem sobre consumo consciente, da Isabela, nossa conselheira, um vídeo que eu fiz uns dias atrás falando sobre usar o coração e o que é sustentabilidade da nossa colega surfista Ângela. Está embaixo escrito. E aí tem também links para você ver o vídeo da Kate no TEDx e comprar o livro, tá bom? É isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que tenham sido boas notícias. Um beijo no coração.